Já não basta essa missão, essa função, essa vocação de pregar ser extremamente desafiadora. Aí acrescente-se a isso, trazer uma reflexão após a adoração junto com o madrigal. Imagine um desafio que não é um momento como esse. Nós somos tomados, nossa alma é tomada nesse lugar de adoração ao Senhor. E quando nós começamos a adorar o Senhor, nós não queremos parar. Mas haverá um tempo em que adoraremos por toda a eternidade e estaremos face a face com o Senhor. E eu tenho dito que o nosso louvor, que a nossa adoração será infinitamente, incomparavelmente melhor. Esse tempo, esse momento é um dia festivo, é um dia alegre de adoração ao Senhor. Mas nós louvaremos em toda a plenitude quando estivermos face a face com o Senhor. E nós somos chamados à adoração. Hoje, agora à tarde, também estamos encerrando a série de reflexões do acampamento da juventude e o tema da mensagem é comissionar. Então, tenho o desafio nesse momento de conciliar essas duas realidades, a realidade da adoração e a realidade da missão. E eu gostaria de pensar com os irmãos, em primeiro lugar, na adoração do povo da aliança, na adoração de Israel, a aliança de Israel com Yahvé. Essa aliança que está lá em Abraão, quando o Senhor diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perpassa e é um fio condutor da história da salvação até a chegada do Messias, até a chegada do descendente Cristo Jesus. E o louvor e a adoração ao Senhor na aliança de Israel com Yahvé consiste em viver de uma forma que agrade ao Senhor. Consiste em viver no cumprimento da lei do Senhor, da vontade revelada do Senhor. É como se todos os povos vizinhos a Israel olhassem para Israel, a sua adoração, o seu louvor, a sua vida correta diante de Deus e dissessem: nós precisamos ser como esse povo é. Nós precisamos entrar nessa aliança com Yahvé, nessa aliança com o único Senhor de toda a história. Então, Israel convida as outras nações, Israel convida os outros povos à adoração, ao louvor, através da sua maneira de viver, através do seu jeito de agir no mundo, que reflete o caráter e a vontade do Senhor que entrou em aliança com o seu povo. Então é como se Israel estivesse gritando para as nações: venham e vejam como é belo, como é prazeroso estar nessa relação de aliança com o único Senhor da história. Vivam como nós vivemos, e assim vocês serão abençoados pelo Senhor. Mas há um momento da história de Israel em que a adoração, em que o louvor fica extremamente difícil. Porque o povo é retirado da sua terra, da terra de Jerusalém, e é levado à Babilônia. O povo é levado à Babilônia. Um tempo que a gente conhece como o tempo do cativeiro babilônico. E como adorar ao Senhor, como louvar ao Senhor, como viver uma vida que reflete a vontade do Senhor quando tudo à nossa volta e dentro de nós não converge para o louvor e para a adoração. Quando as provocações, quando as ironias surgem diante de nós. E essa experiência do povo de Israel no cativeiro babilônico, longe da sua terra, longe de Jerusalém, está registrada no Salmo 137.
quando o povo de Israel assim diz: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita? Apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Os opressores, os babilônicos, olham para os israelitas e dizem: cantem o cântico alegre de vocês, peguem os instrumentos aqui mesmo na Babilônia e louvem ao Senhor. Vocês são um povo cantante, um povo alegre, um povo que festeja na presença do seu Deus. Façam isso aqui. Mas o templo de Jerusalém reflete a presença do Senhor no meio do seu povo. E como o povo pode entoar louvores, como o povo pode adorar em uma terra estrangeira? Ali não tem um templo, ali não tem a presença do Senhor no meio do seu povo. Essa é a compreensão que o povo tem. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Nós não esquecemos de Jerusalém, queremos voltar para lá, para que nós possamos experimentar a presença do Senhor no nosso meio e assim cantar, entoar os nossos cânticos, os nossos louvores alegres. Eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa tarde, nessa noite. Esse povo voltou para Jerusalém para recomeçar a sua vida e adorar ao Senhor. E nós estamos em direção à nova Jerusalém preparada para nós, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Estaremos em adoração eterna, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Mas há um caminho, há uma jornada, há uma peregrinação até essa nova Jerusalém, a esse lugar em que será adoração e louvor em sua plenitude. E essa jornada, e essa peregrinação, e esse caminho consiste na missão. Porque se na antiga aliança as nações entravam no relacionamento com o Senhor, com Yahvé, através da maneira de agir do povo de Yahvé, do povo de Israel, agora na nova aliança em Cristo Jesus, a igreja sai em missão para reunir um grande coral, povos, tribos, raças, línguas, nações, diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, Cristo Jesus. Nós saímos para testemunhar, nós saímos para pregar, nós saímos para evangelizar, para que outros sejam salvos, para que outros sejam reconciliados com Deus, com o Senhor da história, em Cristo Jesus, e dessa forma estarmos todos juntos nesse grande coral na Nova Jerusalém. E há uma igreja que serve como modelo para nós, a igreja de Antioquia, e eu convido você a abrir o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, na nova aliança em Cristo Jesus.
porque a missão também é parte da adoração. E a igreja de Antioquia entendeu isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim o relato de Lucas: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, animava, incentivava a todos aqui com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Há um consenso que a igreja de Antioquia foi a igreja despertada para o cumprimento da missão até os confins da terra, o evangelho sendo pregado a todos os povos, não apenas aos judeus, não apenas aqueles que entraram na aliança antiga, mas também aos gentios que foram incluídos nessa nova aliança. A igreja entendeu que o evangelho, que a boa notícia da salvação em Cristo Jesus precisava ser anunciada, levada a todos os povos, a todas as nações. E a igreja de Antioquia, portanto, assume esse compromisso, essa responsabilidade com o Senhor, de anunciar o evangelho da graça de Deus a todos os povos. Essa igreja de Antioquia nos convida, portanto, a sairmos do conforto desse lugar, dessa estrutura física, e nos comprometermos com o Senhor da história, com o Senhor da salvação, a levar a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus até os confins da terra. Aqueles que estão cientes dessa nova Jerusalém preparada para nós, em que desfrutaremos da adoração em plenitude, precisam nesse tempo agora, nesse caminho, nessa jornada, nessa peregrinação, se engajar, se comprometer com a missão de Cristo Jesus. E a pergunta que faço nesse momento, eu imagino que você já sabe, mas como faremos isso, pastor? Convido você, provavelmente haverá uma página aí na sua Bíblia, chegar em Atos capítulo 13, quando faz referência ainda à igreja de Antioquia. Essa igreja que tem dos de fora uma visão clara
de quem de fato a igreja é. Porque os primeiros cristãos, eles eram chamados de judeus, ou no máximo, eles eram chamados de nazarenos, por haver uma identificação da região onde Jesus desenvolveu o seu ministério, Nazaré da Galileia. Então o povo que via a maneira de agir dos discípulos, olhavam para eles e diziam: são judeus. Judeus com outro direcionamento, ou são nazarenos. Mas em Antioquia, que é uma terra estrangeira, em Antioquia, que é o confim da terra, os discípulos, os seguidores de Jesus, eles são chamados de cristãos, que nada mais é do que pequenos cristos. Os moradores de Antioquia estão dizendo com essa palavra, cristãos, que esses homens e essas mulheres estão profundamente identificados com o Senhor e Salvador deles, Cristo Jesus. Na sua vida, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir, eles refletem a verdade que pertencem a Cristo Jesus, que foram salvos, que foram libertos no nome dele. E eles não esgotaram em si mesmos essa experiência da salvação em Cristo Jesus, mas agora eles estão comprometidos a levar essa mensagem adiante, para que outros também possam ser salvos, para que outros também possam ser libertos, para que outros também possam ser reconciliados em Cristo Jesus. E antes de nós avançarmos para o capítulo 13, nós fizemos muitas provocações, muitas perguntas e reflexões nesses dias no acampamento dos jovens. E eu quero fazer para toda a igreja nesse instante. Como os de fora, aqueles que não são discípulos, aqueles que não têm uma experiência com Cristo Jesus nos veem. Quando eles olham para nós, Primeira Igreja Batista no coração de Rio Doce, quando essa comunidade na qual estamos inseridos nos vê, o que eles falam ao nosso respeito? Será que nessa peregrinação, nessa jornada, nesse caminho rumo à Nova Jerusalém, nós estamos profundamente identificados com Cristo Jesus? Será que aqueles que estão à nossa volta, os que estão do lado de fora daqui, dessas quatro paredes, são capazes de olhar para nós e dizer: olha como a vida deles reflete a graça de Cristo Jesus nas suas vidas? E mais do que isso, será que eles já ouviram dos nossos lábios, das nossas bocas, a mensagem das boas novas da salvação em Cristo Jesus? Os nossos vizinhos já ouviram a mensagem do Evangelho através de nós? Será que nos comprometemos, nos responsabilizamos na missão e estamos trazendo outros para esse grande coral que estará na Nova Jerusalém? Os que estão do lado de fora podem olhar para nós e dizer: eles são cristãos, pequenos cristos, que expressam a beleza da nova vida em Cristo Jesus. Capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé,
Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero concluir essa reflexão. Na verdade, essa mensagem, essa reflexão, ela não é concluída porque exige de nós uma resposta e uma continuidade. Exige de nós o compromisso e o engajamento com a missão. Mas eu quero finalizar as minhas considerações dizendo que esse momento em que adoramos e louvamos ao Senhor junto com o madrigal traz essa perspectiva da relação com o Espírito Santo, esse discernimento que vem do alto, através desse contato, através dessa relação do Espírito do Senhor, do Espírito Santo do Senhor que está em nós, e que nos leva a um profundo compromisso com a sua palavra, com a sua vontade revelada. Ali na igreja de Antioquia, havia pastores e mestres. Eles tinham compromisso com a vontade do Senhor revelada, de levar mais e mais pessoas, povos, tribos, raças, línguas e nações para essa nova Jerusalém no nome de Jesus. Mas eles também tinham a sensibilidade e o discernimento no Espírito Santo para ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. E servindo ao Senhor, no serviço ao Senhor, foi um ponto que nós vimos no acampamento. Nós ouvimos a sua voz e obedecemos para que a sua vontade seja feita. A igreja de Antioquia não perdeu Saulo e Barnabé. O reino dos céus ganhou 2 excelentes missionários que se responsabilizaram com a missão de levar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos ser essa igreja extremamente forte e zelosa na palavra do Senhor. Que nós tenhamos o cuidado, o zelo, com a vontade revelada do Senhor na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. Mas que nós não venhamos a endurecer o coração, deixando de estar sensível à voz, à orientação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que a gente possa conciliar uma boa teologia com uma boa prática, porque somos guiados pelo Espírito do Senhor. A mão do Senhor, enquanto estamos engajados na missão de evangelizar, nos conduzirá, são e salvos, firmes e fortes, à Nova Jerusalém. Não apenas isso, e eu espero que agora você dê um amém mais forte. A mão do Senhor, enquanto estivermos engajados na missão de evangelizar, levará conosco os nossos amados para a Nova Jerusalém. Povos, línguas, raças e nações, adorando ao Senhor face a face. Que nós estejamos todos juntos lá com os nossos amados. Porque estivemos aqui, envolvidos na missão de apresentar o Evangelho das Boas Novas da salvação em Cristo Jesus. Não dá para olhar lá, sem se comprometer aqui agora. A palavra do Senhor foi proclamada. Nós temos uma responsabilidade com ela.
E a minha oração é que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo nessa noite, nos direcionando, nos guiando ao cumprimento da sua missão e esperando de nós um posicionamento. Eu vou dar a oportunidade para nós pensarmos nesse momento se estamos envolvidos, engajados, comprometidos na missão de evangelizar, na missão da Igreja de Cristo Jesus. Se estamos obedecendo a palavra do Senhor e sensíveis à orientação do Santo Espírito. E se não estivermos, é tempo de se arrepender nesse momento, para que nós entremos no serviço do Senhor, com oração, com jejum, e dessa forma, ouçamos essa voz que vem do Espírito Santo e possamos ser cumpridores da vontade do Senhor, que para nós já foi revelada. Então a gente vai pensar nesse momento em duas coisas. Em primeiro lugar, nessa nova Jerusalém, quando será a adoração em sua plenitude e quando estivermos face a face com o Senhor, num grande coral, povos, raças, tribos, línguas e nações. Mas eu quero convidar você também a pensar nesse mundo. Rio Doce, Olinda, Pernambuco, Brasil, confins da terra. Convidar você, mediante a palavra do Senhor, ao compromisso e a responsabilidade com a missão, para que nós levemos outros à Nova Jerusalém no nome de Jesus. Vamos pensar nessas verdades, e se você quer se comprometer, se tornar responsável na missão como igreja, até os confins da terra, após a reflexão, eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar nesse momento. Deus nosso Pai, como entoar louvores, como soltar a nossa voz em cânticos ao Senhor, se nós ainda não chegamos na Nova Jerusalém. O nosso coração se aperta, a nossa alma desfalece, por não vermos a face do Senhor. Contemplamos esse lugar, a Nova Jerusalém preparada para nós pelo Senhor, e sabemos pela fé em Cristo Jesus que estaremos lá, louvando, exaltando o Teu nome face a face com o Senhor.
mas há uma jornada aqui. Há um caminho aqui, uma peregrinação aqui. E o Senhor nos comissiona para sermos participantes da tua missão, reconciliando os homens, as mulheres, a humanidade com o Senhor através do teu Filho Cristo Jesus. Ouvimos a tua palavra, conhecemos a tua vontade revelada e queremos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo nessa noite, para nos envolvermos na missão de evangelizar, de levar as boas novas do Evangelho em Cristo Jesus até os confins da terra, trazendo mais e mais pessoas para esse grande coral que estará lá na Nova Jerusalém. Que o teu poder, que a tua graça, que os teus dons estejam no meio do teu povo, da tua igreja que se reúne nesse lugar. E que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo para testemunharmos o Evangelho da tua graça. É o que nós te pedimos e assim fazemos. No nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento, como um grande coral. Vamos louvar, vamos adorar, vamos exaltar ao Senhor. Se você se compromete nessa noite com a missão de evangelização, com a grande comissão, solte a sua voz em adoração, em louvor ao Senhor. O que fazemos aqui, faremos um dia em plenitude na Nova Jerusalém. Vamos louvar. Temos essa música que está sendo tocada, 460 do HCC.